Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala sou eu, Dionísio Queiroz, para mais um vídeo. E dessa vez, galera, eu gostaria de tratar um assunto com vocês, um assunto extremamente chato, que eu não gostaria de fazer, mas eu acho que eu preciso dar um pouco da minha opinião sobre isso. Que agora, né, para quem faz parte da bolha católica de filosofia, especialmente a bolha do WhatsApp, ficou sabendo, né, do escândalo do Nogué, que parece que ele estava plagiando um autor da história da filosofia quando foi criticar Escoto. Assim, eu particularmente não acredito que o Nogué foi desonesto, apenas que ele foi inconsequente. Porque ele não previu, ele não antecipou, né, que as pessoas poderiam acusá-lo de plágio. Eu não acredito que o Nogué teve a intenção de plagiar, apenas que ele não foi claro de onde ele tirou as informações dele. Eu sinceramente acredito que ele tenha uma memória suficiente para recitar de cabeça as coisas que ele leu. Eu particularmente acredito nisso. Tudo bem? Agora, eu não estou por dentro de todas as polêmicas que estão acontecendo, porque também não é minha intenção falar sobre isso. Tudo bem? No entanto, a minha intenção é justamente explicar, não como se eu soubesse de alguma coisa, mas dar o meu parecer sobre como que a bolha católica de filosofia deveria se portar diante da diversidade de vertentes filosóficas da igreja. Porque, para quem não sabe, não existe só o tomismo como filosofia da igreja. Não existe só São Tomás de Aquino como doutor da igreja. Existem vários outros doutores maravilhosos. Santo Agostinho, um clássico, Beato Duns Scoto, Soares, o próprio Raimundo Lúlio, que está badalando os pedaços, né, graças ao Carlos Alberto e ao Fujita. E não é pecado você não seguir a vertente filosófica de São Tomás de Aquino. Não é pecado. Não é pecado. Porque não é pecado, né, necessariamente você acreditar numa vertente filosófica errada. Contanto que isso não afete a sua fé. Tudo bem? E por que Deus permite tanta diversidade de vertentes filosóficas na igreja? Simples. Porque essa diversidade de vertentes filosóficas abrange o maior número de pessoas. Todas elas são ramos do mesmo galho, da mesma árvore que é a igreja. São Tomás de Aquino é doutor da igreja. Beato Duns Scoto é doutor da igreja. Soares é doutor da igreja. É claro que não tem o título, né? Porque apenas São Tomás de Aquino é de fato santo. Beato Duns Scoto é apenas beatificado e Soares é apenas, acho que venerável, se eu não me engano. Mas todos eles, tudo que eles souberam, tudo que eles aprenderam em favor da igreja. Então, são ramos do mesmo galho que devem levar para a igreja e não afastar. Tudo bem? E como todas essas vertentes filosóficas estão plantadas na mesma base, não devem se separar delas. E como todo galho tem a sua vida enquanto se mantém unido à árvore, a vida de todas estas vertentes filosóficas é estar unidas à igreja e levarem a ela. Se tem uma vertente filosófica da igreja que não leva para a igreja, mas afasta, certamente não é uma vertente da igreja. E nem mesmo seus seguidores seriam seguidores da igreja. O que é, inclusive, o que eu vejo, infelizmente, acontecer. Eu fiquei sabendo desses dias, só para mostrar, não para provar, mas apenas para mostrar de exemplo. Um ateu que ele não queria de forma alguma saber das 5 vias, porque um lulista, não o que segue o Lula, mas os seguidores do Raimundo Lúlio tinham mostrado as objeções contra as 5 vias e que por isso ele não ia aceitar, que ele ia se manter ateu. Poxa vida! Assim, uma vertente filosófica brigar contra a outra, lutar mesmo contra a outra, declarar guerra, isso apenas traz mal para a igreja. As vertentes filosóficas deveriam se unir para unir as pessoas para a igreja. Se a pessoa não quer se converter
graças a São Tomás de Aquino, então se converta por causa de esgoto. Se tem argumentos que ela aceita por causa de Soares, se converta pela mão de Soares, porque todos estes ramos vão levar o mesmo galho e a mesma árvore, que é Jesus Cristo. Tudo bem? Então, eu acho paia total. Acho totalmente paia isso de o pessoal ficar brigando. Poxa vida, eu sou tomista, sou católico ainda tenho a mesma fé que você. Não precisa declarar guerra contra mim por causa disso. Porque a única coisa que vai sobrar para a eternidade não vai nem ser a minha ciência. São Paulo mesmo fala isso. A fé, a esperança, a ciência, a humildade, tudo isso vai perecer. A única coisa que vai permanecer é o amor. A única coisa que vai permanecer é o amor. Então, o valor da ciência que não está unida ao amor vai acabar assim que nós morrermos. E Deus não vai cobrar. Ai, quão bem você estudou, cara? Vou fazer uma prova, tu só vai entrar no céu se passar. O Enem do paraíso. Nossa, não vai acontecer isso. Deus vai prestar contas de quão amoroso você foi, quanto você amou ao estudar. Conhecimento não tem valor sozinho, não. Como eu falei no meu vídeo passado, estudar por si não santifica. O estudo tem que ser santificado para nos santificar e deve ser santificado pelo amor. Isto é, querer fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Que todos se unam à Santa Igreja e não se afastem dela. Entende? Então, assim, ao meu ver, eu não preparei nenhum roteiro para esse vídeo, só estou falando de cabeça porque é algo que eu sinto de coração, uma tristeza de coração. Ao meu ver, em vez do lulista, do escotista, do suaresista falar não, que São Tomás de Aquino estava errado, ele pode até falar isso, mas mostre também no que todos esses santos concordaram. No que, embora São Tomás de Aquino esteja errado nisso, o Escoto esteja errado naquilo, seria muito melhor se mostrasse que todos eles, em algum ponto, concordam. Não para fazer um ecletismo deles, mas para mostrar que, ainda que de pontos de vista diferentes, eles procuraram ver a mesma verdade. Porque a pirâmide, na sua base, ela é dividida em 4 linhas, mas que todas apontam para o mesmo vértice. Então, sei lá, não acho que seja bom declarar essa guerra, lulistas contra tomistas. A igreja já tem tanta divisão, meu Deus do céu, ainda querem causar mais divisão ainda. Sim, existe pessoas que só querem fazer mal, só querem dividir, sejam elas tomistas, sejam elas escotistas, suaresistas, agostinianas, só querem dividir, mas elas não devem ser o critério das decisões que vamos tomar. Ele procedeu mal, então vou fazer igual a ele. Não, isso nunca foi uma forma cristã de se proceder. Se o outro procede mal, eu devo fazer o bem 100 vezes mais, para que a bondade da minha ação consuma o mal que o outro fez. Se o outro quer desunir, que eu me esforce 10 vezes mais para unir. Inclusive, é nisso que consiste a perfeição da filosofia. Platão mesmo vai dizer, no República, pela boca de Sócrates, que o trabalho do filósofo, o dialético, é reduzir a multiplicidade a uma unidade. E se as virtudes, as nossas ações, são imagens da sabedoria, tudo que nós devemos fazer, tudo que nós devemos sofrer, tudo que nós devemos saber, tudo que nós devemos querer, tudo que nós devemos ser, é reduzir a multidão, a multiplicidade, a unidade. E não causar mais divisão. Então, ao meu ver, a perfeição do filósofo e do filólogo é entender como esses diversos pontos de vista apontam para a mesma verdade. Porque, de fato, sim, apontavam, ainda que tivessem errados em si mesmo, era na intenção de acertar. Por exemplo, Heráclito dizia que tudo se movia. Parmênides dizia que tudo era um só, imutável. Os dois, eles perceberam um aspecto da realidade, e nisso eles estiveram certos, que tudo se move e tudo é imutável, mas generalizaram isso. Ou seja, Heráclito generalizou o movimento a tal ponto de excluir toda permanência, toda estabilidade.
E Parmênides fez o inverso, a ponto de escolher toda multiplicidade e todo movimento. O que Platão fez? Ele, que é o filósofo por excelência, ele pegou as duas visões e não as sintetizou, mas procurou ver a verdade, aquele vértice para o qual apontavam as linhas da base. E aí ele fez a teoria do mundo das ideias. Depois Aristóteles removeu alguns pontos em que Platão talvez tenha se equivocado e fez uma das estruturas filosóficas mais perfeitas do mundo antigo. E deixa eu ver, os neoplatônicos, vendo as diversidades que existiam entre Platão e Aristóteles, não procurou sintetizar os dois para formar uma amálgama. Eles não eram ecléticos, mas eles procuraram ver no que os dois filósofos acertaram, qual era a visão, o insight que eles deveriam ter, e tentou uni-los em vez de misturá-los. Enfim, não acho que seja bom, acho que seria, repito, melhor que os tomistas, os suaresistas, os lulianos, os agostinianos, os lulianos, eu acho que eu repeti, né? Perdão. Eles mais se unissem, mostrando no que convém do que no que divergem. E eu, pelo que eu lembro, o próprio padre Sertilanges tinha falado nisso, que é muito melhor procurar a unidade nos escritos, a unidade nos autores, do que a diversidade. Porque polêmicas, até criança consegue fazer, mas a unidade, a permanência, a identidade, que é o que mais está próximo da verdade, isso apenas sábios, apenas filósofos conseguem fazer. Eu não sei, porque eu ainda estou muito longe da sabedoria, não sei nem o básico de coisa alguma. E digo isso não por ironia, de fato não sei, não preparei nenhum roteiro para isso. Mas esse é um insight da verdade que eu percebi. Enfim, gostaria que vocês meditassem, refletissem um pouco sobre isso. Procurem, acima de tudo, não refutar o inimigo, refutar o coleguinha, não. Procurem, acima de tudo, a unidade da igreja, a conversão. Porque, assim, poxa vida, dos lulianos, eu vi até agora, ouvi, né, até agora, apenas que eles estavam sendo uma contracultura aos tomistas. Mas eu nunca vi eles, sei lá, professando em favor da igreja, lutando contra o ateísmo, lutando contra os vícios, que são de fato os piores inimigos da igreja. O maior inimigo da igreja não é o tomismo, não é o lulianismo, porque são vertentes da igreja, são braços da igreja. Os piores inimigos da igreja são o demônio, a carne, o mundo, a falta de fé, a falta de esperança, a carência das virtudes, contra os quais todos os filósofos da igreja estão em comum acordo de que se deve lutar. Então, enfim, peço a você que segue o lulianismo, o escotismo, que a sua principal função não seja refutar o outro, não seja refutar o seu irmão de igreja, que compartilha da mesma fé que você tem, mas sim trabalhar junto com ele para a única coisa que verdadeiramente importa, ou único necessário, que é a salvação das almas. Eu não estou dizendo para você se abster de criticar o próximo, criticar a vertente, não estou dizendo isso. São Tomás de Aquino, por exemplo, ele criticava o argumento ontológico de Santo Anselmo, mas ele nunca, se Santo Anselmo estivesse vivo, São Tomás de Aquino nunca teria se rivalizado com ele em detrimento da salvação das almas, nunca, jamais, jamais. São Boaventura, São Tomás de Aquino, eles se uniam em favor da salvação das almas, por diferentes que fossem as suas filosofias. Assim também nós devemos ser. Devemos nos unir com pessoas que pensam diferentes para um único objetivo, a única ideia que verdadeiramente basta, verdadeiramente é suficiente, que é amar Deus. Se a sua filosofia não leva ao amor a Deus, ela é vã, e na hora da morte ela se transformará em um nada. Na hora do juízo final, todos os livros que você leu e que não serviram para o amor a Deus, e todos eles vão ser transformados em pó, em cinzas, em poeira. E o que vai sobrar do conhecimento? O que vai sobrar das refutações que vocês fizeram? Se transformarão em vergonha eterna, porque não se transformaram em amor a Deus, que é a única coisa que permanece pela eternidade. Enfim, dizendo pela última vez,
procurem mais a salvação da igreja do que refutar o irmão. Ainda que ele proceda errado, eu proceda certo 100 vezes mais. Esse, ao meu ver, é o proceder dos santos. Tudo bem? Até mais.